Boa noite, meus irmãos, todos vivos com a graça de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5, verso 16 e 17. Hoje vamos falar sobre uma das coisas mais interessantes no que se refere à caminhada cristã e que acaba sendo mais valiosa até do que o dinheiro, né? Muita gente às vezes fala muito do dinheiro e tal, e a gente cita essa frase aqui com muita propriedade. Nós dizemos assim: dinheiro é a parte mais barata, e tem gente que não acredita nisso. Então hoje nós vamos falar da parte mais cara, nós vamos falar daquilo que é de mais valioso que Deus nos confiou e que de certo modo nós somos aqueles que desperdiçam e sem o menor constrangimento. O desafio é falar sobre a gestão do nosso tempo, a nossa prioridade de tempo. Efésios capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim... Opa, peraí que eu anotei os versos errados. É capítulo 5, verso... Não, é 15 e 16, não 16 e 17. É 15 e 16, no capítulo 5. Beleza? Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E o 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Gente, a palavra nécio, né? Eu sempre falo para o pessoal nos cultos de quarta-feira que a minha Bíblia é uma das traduções para o português mais antiga. Isso acontece pelo fato de que quando eu me converti é a Bíblia que eu li, então eu penso ela. Recomendo sempre que você tenha mais de uma versão para poder fazer as devidas comparações, né? Mas a ideia do nécio aqui, que a palavra está dizendo para nós que nós não devemos ser, é aquele que é o desprovido de entendimento, desprovido de sabedoria. É aquele que ainda é novo na caminhada, na jornada, não apenas em idade, mas em experiência. E a palavra fala para a gente de maneira muito enfática que nós devemos nos esforçar para não andar da mesma maneira que as pessoas nécias, as pessoas que não possuem entendimento, caminham. Nós precisamos encontrar essa prudência que vem com a sabedoria, e nós precisamos remir o nosso tempo. Remir seria literalmente salvar, preservar, cuidar do tempo que nos foi confiado. Por que nós entendemos que isso era importante nos nossos dias? Neste mês, meus irmãos, nós estamos falando especificamente sobre como Deus nos exige uma disciplina na nossa forma de viver. A palavra de Deus diz que todo aquele que é filho é disciplinado pelo seu pai, e que aquele que vive sem a correção do pai, esse não é verdadeiramente filho. Esse é bastardo, esse é servo, esse é alguém que pode estar ali orbitando ao redor da família, mas não é família, né? E a proposta é que em cada semana a gente aborde questões específicas. Ao falarmos sobre tempo hoje, a gente vai vendo como nós temos uma crise aí na nossa disciplina. Porque o tempo, sendo a coisa mais valiosa que Deus nos deu, nós administramos pior do que nós administramos o nosso dinheiro. Nós administramos muito pior do que qualquer outra coisa na nossa existência. Até da saúde, e olha que homem não costuma ser bom de cuidar de saúde, por isso que as mulheres vivem mais do que os homens. Um homem para ir no médico tem que estar saindo sangue pelos olhos já, né? Mas até mesmo a saúde a gente consegue não desperdiçar com tanto afinco quanto a gente desperdiça o nosso tempo. Então aqui a palavra traz para nós, através do apóstolo Paulo, uma orientação, dizendo que a diferença entre ser alguém imprudente, nécio, e alguém sábio, é exatamente a sua consciência de responsabilidade a respeito da sua gestão de tempo. E nos nossos dias nós temos N desculpas para afirmarmos que a maneira pela qual a gente vive é justificável. A gente diz assim: eu trabalho demais, eu moro longe, eu estudo demais, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Gente, como nós temos desculpas para justificar as nossas prioridades. Agora a pergunta que fica para nós é: será que as nossas prioridades estão alinhadas com as prioridades de Deus para uma vida coerente? Para uma vida de quem o conhece e de quem está buscando então agora viver de maneira que traduz esse conhecimento? Essa pergunta é importante, porque se nós soubéssemos o dia da nossa morte, essa seria muito legal, hein? Imagina
que você soubesse que você vai morrer amanhã meio-dia, como você gastaria o seu último dia? Eu tenho certeza que 99% das coisas que a gente faz, a gente não estaria fazendo. Com certeza você ia estar juntando as pessoas que você ama, ia estar querendo estar junto delas, e você, se tem alguma coisa para acertar com alguma pessoa que você está sempre deixando para depois, alguma rixa, você vai chamar essa pessoa para resolver esse negócio, para não levar dívida nenhuma, para poder chegar diante de Deus assim com as mãos absolutamente limpas, e você com certeza vai querer terminar os seus dias diante de Deus, já tendo confessado todos os seus pecados, e você vai abrir a palavra, e vai ler Bíblia, e vai cantar uns louvores, vai orar, vai fazer tudo o que você não fez no resto da sua vida. Afinal, você quer chegar lá em grande estilo, você quer chegar lá e não ser chamado por Jesus de hipócrita, mas você quer ser chamado de aqueles que venham amados do meu Pai, né? Tudo isso aqui que eu preparei é para vocês. Isso é instintivo, isso é natural, mas nós, meus irmãos, não sabemos qual é a porção de tempo que Deus depositou na vida de cada um de nós. E exatamente por essa falta de consciência, porque nós só enxergamos aquilo que nós percebemos, é que a gente vive desse jeito idiota que a gente vive, gastando o nosso tempo com coisas que nem sempre são importantes, correndo atrás dos nossos próprios interesses, do nosso próprio prazer. Você acha que Deus não deseja que a gente tenha uma vida boa? Que Deus tem algum problema com a gente ter uma vida confortável? Ou com a gente se divertir a valer? Eu não consigo também enxergar a caminhada com Cristo como essa coisa chata que muita gente faz questão de colocar. Mas por outro lado, existem coisas no meu tempo que o nosso Pai exige prioridade. Ele vai dizer, isso é mais importante que o resto. Então, primeiro os seus deveres, primeiro as suas tarefas, primeiro as coisas que traduzem o interesse daquilo que nós somos como família. E em segundo lugar, todas as demais coisas. Mas nós nem sempre fazemos uma gestão de tempo coerente nesse sentido. Então, meus irmãos, pense comigo. Será que há em nós uma consciência clara de que a nossa eternidade depende da nossa coerência de gestão de tempo? Porque você não vai ser salvo ou deixar de ser salvo pelo jeito que você gasta seu tempo. Não é isso. Mas o jeito que você gasta o seu tempo traduz o fato de você conhecer a Deus e ser parte da família ou não. É isso. Então não é fazendo uma boa gestão de tempo que você vai conquistar a salvação, porque salvação é dom de Deus. Mas nós não podemos ser hipócritas de dizermos para as pessoas que somos filhos de Deus, se nós não temos agenda para os interesses da nossa família, os interesses do nosso Pai. E infelizmente, nós que dizemos que estamos em Deus, que está tudo resolvido, muitas vezes somos os que mais desperdiçam o tempo que nos foi confiado. Porque a gente nem está correndo atrás de algumas coisas específicas para resolver problemas específicos, e muito menos estamos correndo atrás dos interesses do nosso Pai. Nós vamos virando gente que vai literalmente empurrando com a barriga, gente que vai deixando tudo para depois. Afinal, já está tudo resolvido, está tudo nas mãos de Deus. Se nós não estamos comprometidos com a gestão do tempo segundo o interesse de Deus, é porque nós não conhecemos Deus. Isso é muito sério. Toda vez que você pensa na prosperidade de Deus sobre a vida, qual que é o instintivo que todo mundo associa? Dinheiro. Mas de que adianta ter todo o dinheiro se você sabe que você vai morrer amanhã meio-dia? Já não adianta nada. Então a principal prosperidade de Deus sobre a nossa existência é exatamente os dias que a gente possui. Afinal, não seria melhor viver mais 50 anos aí, nessa biaba braba que a gente já está de grana, do que receber R$1 milhão hoje e morrer amanhã cedo? Com toda certeza. Então, meus irmãos, a riqueza que Deus tem nos dado, ela precisa traduzir, a riqueza de tempo, né? Essa coerência que mostra que nós estamos comprometidos com aquilo que é o interesse de Deus. Senão, nós não somos de Deus. É simples assim. Eu não tenho crise, que às vezes tem gente que fica assim, mas tem muita gente que é lá da igreja,
mas não tem tempo para nada. Deixa eu falar um negócio para vocês, tem muita gente que não tem tempo para nada, porque embora sendo da igreja, não é de Cristo. Essa é a verdade. Nós não estamos aqui tentando convencer ninguém, nós estamos pregando um evangelho, e é o Espírito que vai convencendo, que vai colocando no coração de um e de outro aí, o entendimento a respeito dessas coisas. Quem não tem tempo para as coisas de Deus, quem não tem tempo para aquilo que o nosso Senhor está dizendo que é prioridade, não tem parte com Ele, gente. Não, mas eu amo Deus, mas não ama a vontade dEle. Não ama o que Ele ama. E Deus dedica muito do seu tempo. Jesus dedicou todo o seu tempo, a sua vida inteira. Em favor de quem? Em favor de pessoas desagradáveis que somos nós. Agora, quando chega a nossa vez de assumir essa responsabilidade, a gente está cansado. A gente fala assim, não, mas você não sabe o tanto que eu trabalhei. Então se compare, quem trabalhou mais essa semana, você ou Deus? Então você acha que Deus poderia falar assim, não, esse culto aí vocês ficam sozinhos e pode deixar que eu vou assistir Faustão hoje, que eu estou precisando me divertir um pouco, né? Estou precisando descansar. Não. Quem trabalhou mais? Jesus, durante os 3 anos que caminhou encarnado sobre a face da terra, ou a gente, nos últimos 30 anos da nossa vida? Com certeza nós não trabalhamos nada, nós ainda estamos ensaiando trabalhar. Então, meus irmãos, faça as contas na sua vida. Há essa coerência de gestão de tempo? Isso demonstra se você de fato é filho de Deus ou não. Segundo ponto, o nosso tempo é curto. O tempo que Deus nos deu é curto, a vida passa como um sopro. Quantas vezes nós já falamos aqui que as desculpas que a gente tem que ouvir também são mais sem pé nem cabeça. As pessoas dizem assim, é que eu estou estudando. E eu fico assim, cara, você está estudando e por isso você não tem tempo para a gente se reunir uma vez por semana, para falar o mínimo do mínimo, né, gente? Para não falar o resto. Essa é a sua desculpa. Eu me sinto ofendido com esse tipo de comentário, porque fica parecendo, sabe, que eu passei no vestibular por sorte. Que eu fui fazer engenharia na UFO porque alguém mexeu uns pauzinhos e me deu a prova, que eu não tive que ralar de estudar, sabe? E eu já era crente, então eu não me lembro de ter sumido da igreja por conta de estar ralando, por conta de estar estudando. Depois as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo porque eu passei na faculdade. Mas eu também passei. E aí? Não, mas está difícil. E você acha que vai ficar mais fácil? Porque aí depois, quando eu ainda estava na faculdade, sabe o que aconteceu? Apareceu uma Marina na minha vida. Além de fazer faculdade e ter que trabalhar, eu ainda tinha que namorar. E essa é a desculpa de muitos de nós. Não, mas eu estou namorando agora. Imagina quando eu cheguei para o meu sogro, eu e a Marina, e falamos assim, olha, nós vamos casar. Meu sogro virou e falou assim, não, calma, vocês têm que fazer uma administração melhor do tempo de vocês nem terminaram a faculdade. Aí a Marina pegou e falou assim, até aqui, nós estamos vivendo segundo o padrão de Deus, mas se eu aparecer grávida aí nos próximos 6 meses, aí meu sogro virou e falou assim, então é melhor a gente acelerar o tempo e tal. E aí eu casei antes de terminar a faculdade, nem eu nem ela tinha formado, gente. E a igreja já existia, viu? E a gente era parte da liderança. Aí você imagina, qual é a desculpa? Não, é que eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e agora eu estou casado. Não é essa a desculpa que a gente dá? Então me ofende, porque fica parecendo que a gente nunca passou por isso. Não, é que agora eu tenho filho. Eu também, ué. E aí? E quantos bons testemunhos a gente tem visto no nosso meio? De gente que não usa o filho como desculpa. Aí quando os filhos da gente são pequenos, a gente usa eles como desculpa para não fazer um esforço de estar junto. Aí depois, o dia que eles não quiserem estar junto, a gente fica assim, Deus, o que está acontecendo? Não é óbvio? Nós não damos exemplo da nossa própria gestão de prioridades. E depois a gente quer exigir isso de alguém? Não faz sentido. Então, meus irmãos, o nosso tempo é curto. E o problema da vocação que nós recebemos da parte de Deus é que a vocação não muda mesmo que o tempo passe. Tudo que Deus te chamou para ser, Ele te chamou para ser, quer você gaste
os próximos 30 anos da sua vida andando com Deus, ou quer você desperdice 25 e depois só tenha 5 para viver. E isso dói, viu? Porque vai ficando mais caro. Por exemplo, vocações naturais na vida de todo cristão. Ser uma bênção na família. Isso é uma vocação para todo mundo. Ninguém foi chamado para atrapalhar a família, mas para abençoar. Então nós, como filhos, temos que ser filhos que abençoam os nossos pais, mesmo que eles não professem a mesma fé da gente. Nós, como pais, temos que abençoar os nossos filhos. E abençoar aqueles parentes tudo, que fala mal da gente. Eu tinha uma tia minha, ela converteu um pouquinho antes de morrer, foi muito legal assim a história, porque a minha tia, ela era muito fofoqueira, e era minha madrinha. E o legal é que ela te assim, adulava muito na frente, mas nas costas, a orelha ardia assim, ó, do tanto que ela falava mal. Mas o dia que ela converteu, assim, um dia eu quebrei as pernas dela por causa desse negócio. Eu virei para ela e falei assim: tia, eu sempre soube de tudo que você fala a meu respeito quando você está conversando com a fulana, com a beltrana. Falei, mas eu te amo independente de qualquer coisa. Nossa, ali foi uma lavada assim, sabe? Porque ela travou, ela não sabia o que fazer. Qual pode ser a minha desculpa? A minha desculpa eu posso dizer assim: eu não quero gastar tempo andando com um parente que eu sei que não me honra do mesmo jeito que eu tenho honrado. Mas eu sabia quantos anos Deus ainda tinha reservado para minha tia? Não sabia. E dali a algum tempo a minha tia ficou doente e morreu em uma semana. Assim. E no velório dela, sabe, o sentimento no meu coração era muito positivo. Era muito positivo, porque eu falava assim, morreu alguém que conheceu a fé. E morreu alguém que no final o único sentimento que ficou foram de coisas boas. E ela não veio me pedir desculpa, eu que tive que me posicionar com relação à gestão do meu próprio tempo. Não deixar aquilo que é um problema do outro comigo, não é nem de mim para com o outro, para depois, mas é fazer uma gestão. Porque a gente foi chamado para quê? Para abençoar as pessoas. Começando pela nossa própria família. Então, não tem jeito, se você ficar enrolando, você vai ter que fazer essa correria depois em menos tempo, porque essas vocações não mudam. Nós somos chamados para ser bênção no trabalho. Agora, seja um desgraçado no trabalho durante a vida inteira e depois, nos últimos 5 anos da sua vida, tenta falar de Jesus para os outros. Boa sorte para você. Vai todo mundo falar assim: Ari, qual que é, velho? Eu te conheço. E aquela mulherzada tudo que nós pegamos lá? As cachaças que nós bebemos. E fizemos mesmo, e aí? Então, quanto mais a gente vai enrolando, mais difícil vai ficando, de depois as pessoas enxergarem coerência. E a gente pode usar como desculpa assim: não, mas o meu problema é com Deus. Meus irmãos, se o nosso problema fosse com Deus, Deus já tinha matado a gente, levado a gente para o céu. O propósito do tempo que Deus nos deu é que possa ser visto tudo aquilo que Deus tem depositado na nossa vida como virtude, para abençoar a família. É sobre nós, não é sobre mim. Nunca foi. Terceiro ponto, meus irmãos. Deus apaga os pecados que nós cometemos no passado, mas o nosso tempo não será restituído. Então, todo o tempo que eu desperdiçar, que Deus confiou a mim, que eu deveria estar gastando com as pessoas que Ele me confiou para serem amigos, para serem irmãos, com a família, com meu filho, com a minha esposa, se eu usar esse negócio mal, eu não vou ter restituição desse negócio. Não tem jeito. Como eu falei, eu vou ter que viver mais em menos tempo depois. Então não há no entendimento de muitos de nós uma clara compreensão da responsabilidade a partir do tempo que nos foi confiado. Não tem jeito. Cultura dos nossos dias, né? Chegar atrasado. Vocês não fazem ideia do tanto que isso me incomoda, gente. Porque parece que é normal chegar atrasado. Já é normal, né? O que a gente está dizendo quando a gente chega atrasado? A gente está dizendo assim: eu marco, mas não é importante. Quando nós começamos a cronômetro para começar o culto aqui, teve gente que veio reclamar, falando: isso é um absurdo. Falei, eu acho um absurdo, sabe, as pessoas que chegam antes do horário e a gente fica atrasando 10, 15 minutos por causa de quem não chega. E na boa, irmãos,
Chega atrasado no culto, você está ofendendo quem? Deus, honestamente, eu acho que não está nem aí. Mas a gente está dizendo que nós não temos compromisso uns com os outros. Nós não temos. A gente tem compromisso é com a gente mesmo. Você já fica falando assim, qual banda vai tocar? É o fulano, Beltrano, eu não gosto, eu já vou chegar atrasado. Então o seu compromisso é com você. Seu compromisso de tempo não é com o outro. O que eu acho legal assim é que quando a gente começa a namorar, né, e está deslumbrado com a outra pessoa, a gente nunca chega atrasado. A gente chega antes e sai depois. A gente prioriza tanto tempo quando a gente está apaixonado por alguém, uma coisa nova na nossa vida. Igual criança quando vai ganhar um presente de Natal. Chega lá no dia 25, ela acorda às 6 horas da manhã. Ela não acorda 9h30, 10, de jeito nenhum. Por quê? Porque aquilo ali é precioso. Agora nós vivemos empurrando o negócio para frente. Dizendo, é importante, mas não é. Se nós não gastamos o nosso tempo com as coisas que Deus está dizendo que são importantes, meus irmãos, não há esperança não. Qual é o padrão de gestão de tempo que a gente deve ter então? Está lá no Salmo 1, abra lá a sua Bíblia. Muita gente lê o texto e fica focando às vezes nas ações assim, nas questões das palavras bonitas, de como Deus nos favorece, de como Deus nos abençoa, de como Deus está fazendo da gente homens e mulheres melhores, mas muita gente não presta atenção que o padrão de Deus, que a Escritura traz, com relação até mesmo à nossa gestão de tempo, é o padrão de alguém que está compromissado com a vontade do Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A gente não tem agenda para Deus. Deus é a nossa agenda, porque Deus está com a gente em toda e qualquer situação. Salmo 1 é pequenininho, né, meus irmãos? Os 3 primeiros versículos diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Fica parecendo contraditório você ler esse negócio aqui e olhar para a vida de Jesus. Porque Jesus sentava no meio dos pecadores, sentava com os publicanos, sentava com prostitutas, ele estava num lugar que literalmente parece que só tem o tipo de gente aqui que está dizendo que você não deveria gastar o seu tempo. Mas sabe qual que é a diferença? É a consciência do que ele está fazendo ali. Porque o nosso problema não é as pessoas. Até porque quando a gente tenta categorizar as pessoas, o que você vai pensar? Você vai pensar assim, eu não posso andar no conselho dos ímpios, nem andar com os pecadores, nem ficar com os escarnecedores. Quem que é ímpio, pecador e escarnecedor? É sempre o outro. Nunca é você mesmo. Eu nunca vi alguém, quando vai apontar pecado, falar de si. Você sempre fala para o outro. Fofoca, por exemplo. Já viu alguém dar testemunho de que é ex-fofoqueiro? A gente já viu ex-tudo na vida da igreja, mas ex-fofoqueiro não tem. Parece que Deus liberta de tudo, mas da fofoca... Por quê? Porque a gente é muito rápido para ver o defeito dos outros. Jesus aqui, tendo plena consciência de quem Ele é, Ele olha para essas mesmas pessoas com um senso de propósito diferente. Então Jesus, ofertando o seu tempo para essas pessoas, transforma a relação dele com elas em uma ocasião de salvação, de bênção para a vida dessas pessoas. O texto, quando diz que a gente é feliz quando a gente não anda no conselho dos ímpios, é porque o conselho dos ímpios é para que a gente viva da mesma maneira que eles vivem, sem consciência de como nós devemos administrar as coisas que nos foram confiadas, da qual o tempo é a mais valiosa. E o mundo aí está cheio de gente para dizer para você como que você tem que gastar a sua vida, como que você tem que gastar seu tempo, como que você tem que gastar seu dinheiro. Há ótimos conselhos de como enriquecer, de como investir, de como poupar. E não é errado ganhar dinheiro não, viu, irmãos? Tem que investir, tem que poupar sim. Mas o mundo não tem limites. Investir e poupar para quê? Essa é a pergunta. Se há propósito. Meus irmãos, é óbvio que Deus vai nos abençoando nessa jornada. Mas se não há propósito,
se nós estamos gastando nosso tempo do jeito que os ímpios gastam, nós estamos literalmente perdendo tempo. E sabe o que é o mais zoado? Que quanto melhor o planejamento, mais o próprio diabo vai ajudar você para dar certo, se o seu planejamento te leva para longe daquilo que é a vontade de Deus. Então tem gente que fala assim, mas prosperidade não é um sinal de que Deus está me abençoando? Nem sempre. Nem sempre. Porque algumas coisas que são bênção de Deus, quando a gente se corrompe com elas, sabe o que acontece? Quanto mais a gente tem, mais longe de Deus a gente fica. Então nem toda prosperidade necessariamente traduz consciência de que agora nós temos um propósito naquilo que nós recebemos da parte de Deus. Isso é muito sério. O que mais aqui? Não se detém no caminho dos pecadores. Qual que é o caminho dos pecadores? O problema não é os pecadores, o problema é o caminho deles. Porque nós muitas vezes estamos nos tornando companheiros de pessoas que estão indo para lugares que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E por último aqui, não se assenta na roda dos escarnecedores, para ser mais um escarnecedor junto com eles. Infelizmente, muitos de nós gastam o seu tempo dessa forma. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu mais gosto desse versículo é que ele fala a respeito de prazer. Prazer, ele está dizendo assim, a sua vida não vai ser chata, a sua vida vai ser prazerosa. Mas ela vai ser prazerosa em quê? Na vontade do Senhor. E nessa vontade você vai meditar dia e noite. Então não importa por que lugares o Senhor vai te levar. Não importa, meus irmãos, quanto dinheiro a gente vai ganhar, as viagens que nós vamos fazer, tudo isso será bênção. Se a gente entender o que são as coisas mais valiosas que Deus tem colocado na nossa vida. Nós que viajamos muito para pregar, a gente sempre fica brincando, uma frase que nós ouvimos de um pastor amigo nosso, que a gente um dia está literalmente comendo pão com mortadela sentado no meio-fio, e no outro dia a gente está num resort de luxo numa praia. E um pastor amigo nosso dizia assim, existem experiências que só os milionários e os missionários vão usufruir. E como a gente tem testemunhado isso, sabe? Lugares que a gente tem conhecido, que talvez fazendo outras coisas na vida a gente jamais iria. Isso é um privilégio? Com certeza. Mas a alegria é a mesma em toda e qualquer situação. Quando nós entendemos que o nosso tempo, a nossa vida, precisa estar alinhado com aquilo que é a vontade do Senhor. Não, mas eu amo a vontade de Deus. Beleza, mas se dedica a vivê-la em todo o tempo? A meditar na vontade do Senhor em todo o tempo? Se isso não acontece, meu irmão, então a gente está só com discurso e não está vivendo absolutamente nada. Por que as nossas orações são orações superficiais? Porque a gente só ora na hora do desespero. Porque a gente ora na hora que está deitado na cama e nenhuma oração termina, ela só começa, porque você dorme antes de terminar. Teve gente uma vez que me escreveu falando assim, você acha que eu deveria orar de joelhos ao lado da cama? Falei, cara, a Bíblia não fala nem dessa posição e muito menos nem de fechar o olho para orar, não tem isso na Bíblia. Isso é cultural, isso é uma criação nossa, mas não atrapalha, porque quando você fecha os olhos, você literalmente não está vendo mais nada, você está focado naquilo que você está fazendo. E quando você fica de joelhos, que seja ao lado da sua cama, por mais absurdo que isso possa parecer, efeito espiritual é zero, mas você não vai dormir naquela posição. Dá pelo menos para terminar uma oração com dignidade. Você vai ter que encontrar o seu jeito, não importa a forma, mas o esforço que a gente tem por encontrar esse jeito traduz a nossa compreensão de responsabilidade de gerir o tempo que nos foi confiado. Isso é muito sério, meus irmãos. O que mais? Verso 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então está dizendo que esta pessoa que não gasta o seu tempo como as pessoas que não conhecem Deus gastam, essa pessoa que gasta o seu tempo meditando e conhecendo a vontade do Senhor, essa pessoa vai ser como uma árvore que está ali do lado do ribeiro de águas.
Não tem como estar num lugar mais ideal. Na estação própria, no tempo propício, essa pessoa vai colher de muitas bênçãos. Ah, eu vou ficar rico? Não sei. Mas você quer ser rico de quê? De dinheiro ou de tempo? Se a gente não está semeando esta, que é a coisa mais valiosa que Deus nos tem confiado, em coisas espirituais, como que a gente está querendo colher alguma coisa? Dinheiro, viu, meus irmãos, não é semente, como muita gente está pressupondo. Fidelidade é semente. Toda vez que nós semeamos fidelidade na nossa relação com Deus, nós colhemos fidelidade para com Deus. O que não se traduz necessariamente sempre por dinheiro. Então não adianta você botar dinheiro na caixa achando que Deus vai multiplicar o seu dinheiro. Não é assim que funciona. Agora, tempo é semente. Tempo é tão semente quanto fidelidade. Então pense, você tem vivido segundo o padrão da Escritura? Essa é a nossa grande crise. Fazendo uma avaliação dos nossos últimos anos, meus irmãos, responda para si mesmo: quanto tempo eu gastei com lazer e quanto tempo eu gastei tentando aprender mais de Deus nos últimos anos? Pergunta básica. Pergunta básica. Todo dia você tem meia hora para ver alguma coisa no Netflix? Para assistir uma novela? Para, sei lá, ler alguma bobagem na internet? Para ficar no Instagram lá passando a timeline assim? E no entanto a gente não tem 5 minutos para pegar o plano de leitura que está ali no cantinho e ler 2 versículos e gastar um tempo meditando nele, pensando: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu não estou pedindo para você ficar meia hora lendo a Bíblia, porque eu sei que eu já estou pedindo muito. Mas se não houver esforço, meus irmãos, quanto tempo eu gastei no último ano com essa que nós chamamos de família da fé? A gente não está gastando tempo muitas vezes nem com a nossa própria família de sangue, sob a desculpa dos nossos dias de que nós estamos cansados. Estamos cansados. Não, eu trabalhei demais. Eu estou com isso, estou com aquilo. Meus irmãos, se nós nos alienarmos da responsabilidade de priorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso redor pela questão da fé, entenda uma coisa: não há mais razão da gente estar vivo sobre a face da terra. Não há, porque o propósito pelo qual Deus nos chama a ser parte da sua igreja é a edificação mútua. Por que nós estamos lendo pouca Bíblia? Nós estamos lendo pouca Bíblia porque nós não priorizamos o tempo, não acreditamos que isso é importante, não sabemos quanto tempo a gente tem, então a gente vive como se o tempo fosse importante, fosse infinito. Mas pior do que isso, nós não estamos lendo mais Bíblia porque a gente não está passando por um apuro e a gente realmente não se importa que o irmão esteja passando por ele. Porque se fosse você que tivesse a corda no pescoço a ponto da sua vida depender disso, você ia estar lendo Bíblia igual um condenado, buscando uma palavra de Deus para resolver seu problema. Se a doença viesse sobre você nesse momento e te desse apenas algumas horas de vida, você seria o homem ou a mulher de oração. Se fosse o seu filho que está doente, você seria a pessoa de oração. O problema é que é o filho dos outros. E como é o filho dos outros, e eu não priorizo o meu tempo com relação ao que é viver a família da fé, que se dane. Que se dane. Pessoas que afirmam assim: não, mas a minha fé está melhor desde que eu me afastei da comunhão dos irmãos. Gente, é óbvio que vai parecer que está melhor. Porque viver em família dói, custa caro. Não é só dinheiro, é tempo, é esforço, é as nossas emoções, repartindo as dores que Deus deu para todos nós. Mas qual é o propósito dessa caminhada, se não isso, meus irmãos? Quando a gente se afasta daquilo que Deus deseja que a gente gaste o nosso tempo, sutilmente o próprio diabo vem soprando no nosso ouvido palavras muito confortáveis. O diabo vai falar coisas para você assim:
Você merece. Você está cansado? Você merece, vai descansar. Faltar um culto ou outro, irmãos, porque a gente está cansado, todos nós fazemos isso. A gente ri que antigamente a gente chegava de viagem assim, 5 para 7, vinha para o culto direto. Eu falava, nossa, nós era crente demais, né? Não, a gente era mais novo. É diferente. Dirigia 17 horas de Vitória até Uberlândia e não ia nem para casa, chegava no culto, de carro. Hoje a gente chega na farmácia para comprar uns remédios para aguentar a dor no corpo de ficar sentado 17 horas. Então, meus irmãos, é óbvio, eventualmente, há outras coisas que são importantes também. Mas faça as contas aí do seu último ano. O que você tem realmente priorizado? E você vai ver que muitas vezes nós estamos dando desculpa esfarrapada. E o diabo vai dizer assim, você merece. O diabo vai dizer assim para você, você é filho de Deus. Jesus, eu não sei se você já ouviu falar, ele também era filho de Deus. E, no entanto, Jesus, ao afirmar a respeito de sua jornada, de como ele gasta a sua vida, ele diz de maneira muito explícita, eu só tenho tempo, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu não tenho nenhuma outra prioridade. Senhor, come. Não, uma comida eu tenho que vocês não conhecem, que é a vontade do meu pai. Então nós estamos comprometidos em buscar essa vontade, meus irmãos. Qual era a vontade do pai para Jesus? A vontade do pai para Jesus é de que ele fosse responsável por gente ingrata, nós. Que ele gastasse o tempo dele nesse sentido. Mas nós não queremos. E por último, meus irmãos, quanto do meu desperdício de tempo afetou a minha situação financeira? Isso é muito sério também. A Bíblia está cheia de orientações com relação à nossa gestão de tempo no que se refere ao trabalho. O preguiçoso, literalmente, está semeando miséria na sua vida. Isso é fato. A Bíblia fala isso rasgado. Se por um lado não há promessa de riqueza, há de prosperidade, que é diferente de riqueza. Porque, como eu falei, essa questão do que é mais valioso ou menos valioso depende também até da ocasião. Depende de quanto tempo eu vou viver, do que eu estou precisando. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente fica muito mais rico de família do que propriamente de dinheiro, porque o dinheiro já não compra nada, nada que resolve os nossos problemas. Então é um privilégio. Agora, meus irmãos, se não há receita para ficar rico na Bíblia, há receita para ficar pobre. E ela envolve exatamente o como a gente dedica o nosso tempo. E depois a gente fica reclamando. Fica reclamando. Ai, mas eu não sei por que Deus não me abençoa. Deus não abençoa vagabundo, gente. Não abençoa mesmo. Não tem jeito, não é assim que as coisas funcionam. Agora, vamos pensar assim, transcendendo a responsabilidade individual, naquilo que é a nossa responsabilidade coletiva. Se eu posso gastar um pouco mais do meu tempo, do meu esforço, trabalhando de qualquer forma que seja no meu emprego lá que envolve dinheiro, ou seja no meu esforço em servir aos irmãos, e eu não o faço, será que eu tenho consciência de que eu estou roubando a Deus? Porque eu estou roubando o meu irmão? Ou seja, eu recebi o mais valioso da parte de Deus, que é o tempo, e esse tempo me tendo sido confiado para ser repartido em favor da família, eu quero gastar ele todo comigo mesmo. No final das contas, por que eu estou fazendo isso? Porque as minhas contas estão pagas. As minhas contas estão pagas. Então, já que eu já paguei todas as minhas contas do mês, e eu já não tenho mais nenhuma para pagar até no mês que vem, o que eu começo a fazer? Encostar. E falar assim, tá bom desse jeito. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. E a gente conta como se isso fosse virtude. Só que também a gente não dedica o nosso tempo em se esforçar um pouco mais para abençoar absolutamente ninguém. Porque o problema do outro é literalmente do outro.
Então a nossa falta de engajamento financeiro também na vida da igreja é tradução do como a gente está sendo egoísta na gestão daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, do qual o tempo é a coisa mais valiosa. Que eu vou falar um negócio para vocês, meus irmãos, que há muitos aqui que vivem com o mesmo coração. Quanta gente aqui pensa assim: Senhor, se a gente conseguir ganhar um pouco mais, nós vamos poder abençoar mais gente. Isso não é um pensamento estranho aqui não, não é da maioria, mas é de vários. Se a gente puder ganhar um pouco mais, se a gente puder trabalhar um pouco mais para ganhar um pouco mais, a gente vai poder ofertar um pouco mais e vai poder abençoar um pouquinho mais de gente. Agora, se isso fosse o entendimento de todos nós, meus irmãos, a gente viveria uma revolução nos nossos dias. No entanto, como que a gente quer viver? Terceirizando a responsabilidade, sempre. Eu quero assumir o compromisso de tempo com relação à minha própria vida. Quando minhas contas estão pagas, tá bom demais. Teve um irmão aqui uma vez, esse eu tenho que dar o testemunho dele assim, de maneira exemplar. O cara ganhava um salário mínimo e trabalhava 8 horas por dia. Aí um dia, conversando com ele, aquela luta, falei para ele assim: e aí, irmão, como é que tá lá? Não, mudei de emprego. Falei: que bênção. Pensei: não, o cara agora arrumou um negócio um pouquinho melhor, né? Onde você está trabalhando? Ah, eu estou trabalhando na loja tal, agora eu estou na loja tal. Mesmo? Aumentou um pouquinho lá a situação? Ele falou assim: não, na verdade estou ganhando menos. Mas por que você mudou? Porque ao invés de trabalhar 8 horas, eu trabalho 6. Eu não precisava de 1.000 mesmo, lá no outro eu ganho 800 está bom. Esse é o pensamento de muita gente que vive aqui no nosso meio. A palavra de Deus tem promessa para vocês, viu? A pobreza vai vir como um ladrão. O dia que você menos esperar, você vai estar na miséria. E sabe de quem é toda a culpa? Sua. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para viver desse jeito idiota, desse jeito medíocre. Nós somos chamados para sermos responsáveis por nós mesmos, pelos da nossa casa e também pelos irmãos. Que privilégio que é quando a gente pode, sabe, no final do culto, falar: ô irmão, vamos lá para comer. E o irmão virar e falar assim: ah, eu não tenho. E você poder virar e falar assim: eu pago. Não é esse o nosso discurso há tantos anos? Quem tem, come. Quem tem, paga, né? Quem não tem, come. Se não houver um esforço na nossa jornada, meus irmãos, nós nunca vamos viver isso. Eu contei outro dia sobre o lance da nossa viagem para o Chile, né, que o Rafa me abençoou com tanto de dinheiro lá, eu nunca paguei ele e nem vou. Isso é fruto exatamente de coisas que Deus foi trabalhando na nossa vida, na nossa relação de amizade. Da gente não saber quem deve para quem. Por quê? Porque ou a gente é irmão em toda e qualquer situação, ou a gente nunca foi. Não adianta a gente se chamar de irmão, mas na hora de viver a gente não se tratar como tal. Então, no começo da nossa jornada juntos, o Rafa tinha 3 carros em casa. E eu tinha uma motinha velha, que aliás foi até roubada, agora eu não tenho nem ela mais, né? Em outras situações, ninguém tinha carro. Em outras situações, eu tinha um carro e eles não tinham. Eu tinha um Fusca. Era o carro para todos nós. Em outras situações, eu tive carro e eles não tinham. E agora a gente ri disso tudo, porque a gente tem carro, e às vezes quando a gente vai viajar, nós podemos ir para 2 lugares diferentes ou carregar mais gente junto. Outro dia eu questionei também aqui, com outro irmão, essa questão. Eu falei para ele assim: meu irmão, eu tenho 2 carros, eu tenho um carro, a Marina tem outro. E aí eu falei para ele: você já parou para pensar que ao invés de eu manter 2 carros, eu podia vender esses negócios, comprar um carro bom e desfilar? Chegar num carrão de 100 mil aqui na porta, ao invés de ter 2 carros de 30 e pouco? Não seria massa? Pagava um IPVA só, no final dava na mesma, né? Mas aí eu ia chegar, todo mundo ia falar assim: rapaz, o Ari é um homem abençoado, a prosperidade alcançou a vida dele. Sabe para que nós temos 2 carros? Para carregar mais gente.
Quantas vezes nós viajamos dois para o mesmo lugar, cada um num carro, para poder levar mais gente? Então isso custa. E isso custa o quê? Dinheiro? Custa esforço, custa o nosso tempo, no sentido de abençoar mais pessoas. Será que todos nós temos inclinado o nosso coração para isso? E eu não estou dizendo, meus irmãos, nossa, siga o meu exemplo. Essa é a minha parcela de responsabilidade. A gente que viaja muito entende que foi chamado para isso mesmo. Agora, qual é a sua parcela de responsabilidade? O quanto você tem desperdiçado aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Isso é muito sério. No Antigo Testamento, meus irmãos, na lei, a gente vê também a questão do tempo de uma maneira assim muito clara, que muitos de nós nunca pararam para pensar. Na lei do Senhor dizia assim, santifique um dia da sua semana. Então o sábado era o dia para o Senhor. E tem gente que está em crise até hoje, que fala assim, então, como é que faz? Porque a igreja primitiva, já logo no livro de Atos, já mudou o dia do culto para o domingo. Então agora, ao invés do sábado ser santo, o domingo é que é o dia santo. Para vocês verem como a gente lê a Bíblia segundo a nossa conveniência. Como é que era na lei com relação ao amor para com as pessoas? A lei dizia assim, ame o seu próximo e aborreça o seu inimigo. Como que Jesus eleva o padrão agora da lei, trazendo para nós uma nova consciência de responsabilidade na graça. Ele diz assim, ame o seu próximo e ore pelo seu inimigo. Abençoe quem te amaldiçoa. Faça o oposto do que ele está fazendo com você. Então, Jesus pegou o padrão aqui e elevou aqui. Jesus cita também, ele fala assim, a lei diz, não adulterarás. O que eu digo para vocês agora? Só olhar para alguém com intenção impura é praticamente a mesma coisa de ter adulterado. Vamos elevar o padrão, vamos curar os nossos olhos, vamos parar de ficar tratando apenas o aspecto comportamental, vamos ter um olhar puro, meus irmãos. Olha para a coisa mais desgraçada do mundo e acha virtude ali. Agora vamos falar da gestão de tempo. A lei dizia, santifique um dia para o Senhor. Qual é o padrão da graça? O padrão da graça é, ou todo o nosso tempo está comprometido com a vontade do Senhor, ou nós não temos parte com Ele. Então não existe mais um dia santo. Ou todos os nossos dias são santos, ou nós não temos parte com o Senhor. Essa é a grande verdade. Que privilégio que é a gente ter culto em mais de um dia da semana. Porque às vezes pode acontecer da pessoa falar assim, não, domingo eu trabalho, eu não posso ir. Que privilégio a gente poder ter pequeno grupo em vários dias da semana, em vários horários, para a gente poder dizer, se eu não posso participar desse, eu posso participar daquele. Não faz diferença? Não faz. Mas nós precisamos nos esforçar por gastar o nosso tempo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é importante. E o que é importante? Estar junto. A grande obra de Satanás, meus irmãos, no meio da igreja, é provocar divisão entre os irmãos. É isso. É fazer com que cada um corra apenas atrás do seu próprio interesse e ache que o seu tempo é um privilégio para ser gasto apenas consigo mesmo. Deus quer nos curar desse negócio. Ou a gente se converte nessa direção, meus irmãos, ou então nós não temos parte com Deus, literalmente. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, através do seu Espírito trabalhando na nossa vida, possa nos dar clara consciência a respeito da nossa prioridade de tempo na caminhada. O tempo é a coisa mais valiosa que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes a gente está gastando isso só com o nosso próprio interesse. Que o Senhor nos perdoe, Pai. E nos dê um comprometimento claro com aquilo que é a vontade do Senhor. Gastarmos o nosso tempo em favor das pessoas e não apenas em favor de nós mesmos. Que a gente pare de desperdiçar o tempo que nos foi confiado para ser bênção na vida dos da nossa casa, na vida dos da nossa família, na vida dos irmãos, que a gente chama de irmão, mas nem sempre tem tratado como tal. Que o seu Espírito Santo nos incomode nesse sentido, Pai, para que possamos viver plenitude do Senhor em todo o tempo da nossa jornada. Em nome de Jesus, amém.